Fala, Tubi! How are you doing? Como é que vocês estão? Teacher Reis aqui mais uma vez em mais um vídeo do nosso canal no YouTube. E antes de mais nada, queria deixar um recado, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, vamos crescer aqui também, do mesmo jeito que a gente já é grande lá no Instagram. Já deixa seu like no vídeo e vamos dar essa moral aí pra mim. O vídeo de hoje são partes da casa em inglês, todos os cômodos, como é que a gente fala que nossa casa tem tantos cômodos, tantos quartos, tantos banheiros, todo esse vocabulário e essa gramática específica para partes da casa, beleza? Começando, a gente vai começar pelo mais clássico, assim, que são os nossos quartos. Nossos quartos se chamam bedrooms. Bedrooms, que são como se fosse o cômodo da cama, bedroom, ou então o espaço da cama. Então, quarto a gente vai chamar de bedroom, é o quarto da cama, bedroom. Mas se for uma suíte com o banheiro, a gente vai chamar de suite. Suite, mesmo nome, mesma forma que a gente tem em português, beleza? Então, quarto é bedroom. Já o banheiro, que é o nome parecido, que vocês não podem confundir, é bathroom, com o TH com a língua no dente, bathroom, bathroom, que é o banheiro, ok? Seguindo, a gente tem dois tipos de sala. Se for a sala de estar, onde tem a TV e etc, onde você recebe suas visitas, a gente vai chamar de living room. Living room, sala de estar, sala de televisão e etc. Mas se for a sala de jantar, onde você tem a mesa e tal, a gente vai chamar de dining room. Dining room, sala de jantar. Living room, sala de estar. Eu sou famoso, né? Não é possível. Aí, seguindo então, o corredor que liga todas essas partes da casa, a gente vai chamar de hall. Hall mesmo, que a gente tem. E o hall também que a gente tem em prédios, aquela parte de entrada, hall. Corredor a gente também pode chamar de corridor. É um pouco menos usado, mas também tem corridor ou então aisle. Então a gente pode chamar o corredor de hall, corridor ou então aisle. Ok, to be? Seguindo, a gente tem a cozinha. Cozinha em inglês é kitchen. Não confunda com frango, chicken. Kitchen, chicken, chicken, kitchen. Ou então não pode confundir até com chaveiro, que é keychain. Chaveiro, keychain, tem esse som mais alongado do keychain, e cozinha, kitchen, é um som mais incisivo, mais curto, kitchen. Depois da cozinha nós temos a lavanderia. Lavanderia é laundry room. Laundry room. Já na parte da frente da casa, a gente tem o jardim. O jardim a gente vai chamar de garden. Garden quando for um jardim mais trabalhado, maior. Mas se for só uma parte pequena, como uma grama, umas flores, etc., nós vamos chamar de yard. Yard, ok? E a fachada que a gente tem, fachada a gente chama de façade. Façade é um nome um pouco diferente que a gente está acostumado no inglês, mas é isso mesmo, façade, ok? E as áreas afins externas a gente pode ter the leisure area. Leisure area, que é a área de lazer, que você pode ter uma barbecue area, uma swimming pool, e todas essas partes como se fosse o quintal, ok? A gente tem essa normalmente eles chamam de outside mesmo, a parte de fora, the outside part of the house, ok? Então essas são as partes da casa. E nós também temos o sótão que é na parte de baixo, que algumas casas têm principalmente nos Estados Unidos, que eles chamam de basement. No sótão não, o porão na verdade, quase. O porão é basement. E o sótão, que é a parte de cima, quando você tem lá perto do telhado, etc., que é o sótão, que é a parte de cima, se chama attic. Attic, que é o sótão. Então, porão, basement, e o sótão lá em cima, attic. Ok, to be? E se sua casa tiver um andar só, a gente é o first floor. Mas se ela tiver mais andares, como se fosse um prédio, a gente vai chamar de first, second, third floor, e assim por diante. Quantos andares for o seu prédio, que é building, ou sua casa. Então, os andares a gente vai chamar de floors, floor de chão mesmo, first floor, second floor. E o que liga esses different floors? Em casa, normalmente nós temos as escadas. Escadas são stairs. Stairs que ligam first floor to the second floor. Ou então, se for colocar, a gente for chamar os degraus, são steps. Um degrau, one step. As escadas são stairs, ok? E se for um prédio, então uma casa um pouco maior, a gente pode ter um elevator. Elevator nos Estados Unidos e na Inglaterra é lift. Lift, para elevador, ok? E como é que a gente fala assim, pô, minha casa tem 3 quartos, 2 salas,
5 banheiros, etc. A gente tem duas formas de falar a quantidade de coisas. A primeira opção é my house or my apartment, my house or my apartment has. So my house has 4 bedrooms, 2 bathrooms and 1 kitchen, for example. My house has, ok? Mas a outra forma que a gente tem, que é inclusive mais usada, é usando there is, there are, que é o haver do português. There is, there are. A gente não pode usar esse have nesse caso. Então a gente vai falar assim, é até melhor. There are 3 bedrooms in my house. There are 3 bedrooms in my house. There is 1 kitchen. There is a yard. There are 4 bathrooms, ok? Então sempre a gente vai usar o que eu recomendo, assim, que é o mais usado, usar o there is quando for o singular ou uma coisa só, ou there are quando for plural, quando você tiver mais quartos, mais banheiros, que é o que acontece normalmente. Ok, to be, se você quiser perguntar para alguém quantos quartos tem em sua casa, quantos banheiros, etc., a gente vai perguntar how many bedrooms are there in your house? Puxando lá a mesma coisa. How many bedrooms are there? Ah, there are 3 bedrooms. There is a kitchen. Ok, to be? Então, esse é o nosso vídeo de parte da casa. Espero que você tenha anotado tudo, gravado. E sempre que você estiver andando pela sua casa, pensa e lembra do nome. Ah, I am in my bedroom. Now I'm going to the kitchen. Porque quando você coloca em prática, sempre que você estiver naquele cômodo específico, você falar o nome, com certeza em uma semaninha você já está com todos memorizados. Ok, to be? Então é isso. Se você não deixou seu like, deixa seu like aí, se inscreve no canal que tem muito mais coisa vindo, beleza? Thank you very much.